Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Para nós aqui em Portugal, agora é boa noite. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma linha de pensamento que a gente já tem, já até expomos já em algumas oportunidades que a gente tem. Diante de tudo que a gente tem passado, tudo que a gente tem visto acontecer com as pessoas ao nosso redor, né? As reclamações, os medos, a angústia, a insegurança. Eu gostaria de lembrar do amor de Deus para conosco. É algo assim tão simples, né? Quando a gente fala, parece ser tão pequeno, tão normal. E quando a gente fala do amor de Deus para conosco, principalmente a gente que é cristão, já lembra da cruz, né? A gente lembra da crucificação do Cordeiro de Deus. Só que é muito mais profundo até do que isso. O amor de Deus, ele começa desde o início, desde a criação, até o momento que Deus castiga o homem, Deus demonstra amar ele. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A gente vai estar lendo aqui uns 2 ou 3 versículos, só para a gente pegar a linha de raciocínio. A palavra só diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E via Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Detalhe: e disse Deus: haja luz. Deus deu uma ordem, né? Correto? Vamos mais para frente um pouquinho, versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas. E ocorreu, foi feito, e amanhã e a tarde, segundo dia, e disse Deus: ajuntem-se as águas. Eu percebo que tudo que foi criado, eu vejo uma ordem de Deus. E disse Deus, o mesmo que ordenou Deus, e falou Deus, e mandou Deus, ficaria dentro do mesmo contexto. Eu percebo que Deus só dá uma ordem. E eu vejo uma diferença muito grande na criação. Agora a gente vai lá em Gênesis 1 ainda, versículo 27. Aqui que eu começo a perceber o quão grande é o amor de Deus para conosco. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Você notou a diferença? Lá para trás era e disse Deus. Na minha Bíblia está assim, né? Talvez outras Bíblias tenham outras palavras com o mesmo sentido. Aqui nós lemos o 27, né? E criou Deus. Aí Deus criou. Deus já não deu mais uma ordem. O versículo 26 fala assim: e disse Deus, Deus deu uma ordem mais uma vez, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus deu uma ordem aqui para que fosse criado o homem, mas eu percebo que Deus colocou as mãos dele na massa. Ele não só deu uma ordem para que nós fôssemos criados. Ele é poderoso o suficiente para isso. Ele poderia simplesmente dar mais uma ordem, como fez com os animais, como fez com a terra, como fez com as águas, e dava mais uma ordem e o homem estava pronto. Mas agora era a coroação da criação. Era o algo de melhor que Deus queria criar. Deus queria agora colocar a mão na massa e criar o homem à imagem e semelhança dele. Eu percebo agora que é aquilo que a gente muitas das vezes fala, né? Vê as outras pessoas falar, talvez alguém até já disse com nós mesmo, né? Se você quer alguma coisa bem feita, você não manda, você faz. Você pega e faz, aí você tem garantia que vai estar bem feito. Eu não vejo defeito em nada que Deus criou. Não vejo defeito nas águas, não vejo defeitos nos animais, tanto terrestres quanto aquáticos ou do ar. Para mim é tudo perfeito. As plantas, tudo é perfeito. Mas se tem algo que Deus queria fazer com real perfeição, éramos nós, os homens, né?
A imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu essa oportunidade. Aqui eu já percebo que Deus nos amou quando nos estava criando. Eu percebo que quando Deus estava criando a obra de arte dele, já com os planos em mente, ele já estava amando aquilo, mais do que qualquer outra coisa. E à medida que Deus foi criando o homem, eu acredito que esse amor ainda aumentou mais. Deus nos ama muito mais do que nós podemos imaginar. Vou falar o que eu falei no começo. Tem tanta coisa acontecendo e a gente esquece disso. A gente pensa nas promessas, a gente pensa no que nós podemos ganhar, no que nós podemos tirar de proveito para o nosso bem, né? O que nós podemos ganhar com Deus, o que Deus vai nos dar. A gente tem aí, o pessoal chamam de teologia da prosperidade, né? É o local onde tem mais pessoas hoje, né? Que se dizem estar adorando o Senhor. É o local de estar recebendo pelo menos promessa, né? Que alguma coisa vai acontecer, apesar que na palavra de Deus a gente não tem Deus prometendo esse tipo de coisa para ninguém, não. Deus promete prosperidade, sim, né? Mas a prosperidade que Deus nos promete não vem a ser bens materiais. Não, senão assim seria muito fácil, nós não precisaríamos de trabalhar, correr atrás. Da mesma forma que Jesus trabalhou, né? O Cordeiro de Deus teve que trabalhar para da profissão do pai dele e teve que trabalhar como carpinteiro. Mas voltando para o nosso texto, talvez a gente ainda não tenha certeza do quanto Deus nos ama quando lemos até aqui, quando tentamos entender um pouquinho até aqui. Eu gosto de estar vendo um pouquinho mais para frente, para estar dando mais ênfase no amor de Deus sobre as nossas vidas. Em Gênesis ainda, no capítulo 3, versículo 21, a palavra do Senhor fala assim para a gente: E fez Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Quando foi que isso aqui aconteceu, irmãos? Aqui foi o seguinte: Eva foi enganada pela serpente, acabou comendo do fruto proibido. A única coisa que Deus pediu para os dois não fazerem, Eva fez. Foi enganada pela serpente, se deixou levar por ela, se deixou levar pelos encantos da serpente, digamos assim, né? E acabou por estar fazendo o que não devia. Ofereceu para Adão, seu marido, que também teve o mesmo erro, teve a mesma atitude errada. Também participou do erro de Eva, também tornando-se errado. Eva não foi errado sozinho. Adão tinha opção de escolha, né? Adão, por isso, podia escolher entre cometer aquele ato ou não. Coisa simples aos nossos olhos, comer uma fruta e ter ciência do bem e do mal, né? Mas é a única coisa que Deus pediu para eles não fazerem. Deus pôs tudo no jardim que eles precisavam. Deus colocou o homem, agora eu digo o homem raça, não estou falando de sexo. Deus colocou o homem para dominar sobre tudo. A Bíblia nos é bem clara. Para dominar sobre os peixes, para dominar sobre os répteis, sobre as aves que voam, para dominar sobre os mamíferos, sobre tudo. Tanto que o jardim estava na mão de Adão. Adão era responsável pelo jardim. A Bíblia nos diz que Deus passava na viração do dia para conversar com Adão. Você está vendo o tamanho do amor de Deus por você, meu irmão? Deus passava na viração do dia para poder ter um particular, um bate-papo com Adão, para poder ter uma conversa íntima com um amigo dele, Adão, aquele que foi criado por ele, a sua imagem, a sua semelhança. Deus amava tanto a sua criação que todos os dias, ao final do dia, ele passava para poder ter um momento com essa criação, com a sua imagem. Deus tinha orgulho, acredito eu, de ter criado o homem. Mas infelizmente nós homens temos esse defeito, nós somos falhos, né? E a Eva falhou, Adão falhou também, foi atrás, e como salário do pecado deles, foram expulsos do jardim. Eva teve os problemas agora da gravidez, né? As dores de parto e outras coisas mais que eu não quero entrar em detalhe, mas eu percebo que Deus criou
tudo, criou um jardim maravilhoso e pôs o homem para reinar ali dentro, pôs o homem para dominar sobre tudo, pôs o homem para ser o braço direito dele ali dentro. O homem peca. O que Deus faz? Deus agora, como consequência do pecado do homem, o lança fora do jardim. Agora o homem não tem mais reinado dentro do jardim. O homem agora já não tem mais tudo o que ele precisa em suas mãos. Agora o homem, para colher, ele vai ter que plantar. Agora o homem, para comer, ele vai ter que correr atrás. Seja animal, seja vegetal, nada mais é tão fácil, tão simples quanto era antes. Agora o homem vai ter que suar. Agora o homem vai ter que derramar o suor dele e muitas das vezes até o sangue, né? Correndo atrás do que é necessário, não só o suor. E eu acho bem interessante, eu gosto de fazer uma comparação de Satanás. Satanás, ele era o primeiro príncipe do céu, né? Anjo de luz. Satanás tinha uma posição, né? Não era para qualquer um. Satanás era quase que o braço direito de Deus, digamos assim, né? O que Satanás fez? Ele almejou estar no trono de Deus. Ele almejou ser o Criador. Ele almejou ter os poderes do Criador. Ele almejou ser maior do que o Criador. O que Deus fez? Deus agora pega Satanás, o diabo, e o lança abaixo. Satanás não caiu do céu, né? A gente tem essa mania de brincar e falar que o diabo caiu do céu. Eu acho que tem até novela, eu acho, não sei, mais antiga, que fala o anjo que caiu do céu, alguma coisa similar com isso. Não, ele não caiu, ele foi lançado, ele foi expulso, julgado abaixo. E eu percebo que depois que Jesus veio, né? E agora Jesus toma a chave do inferno e leva cativo o cativeiro. Põe Satanás, o diabo, agora como prisioneiro. Ele está preso. Ele está preso, aguarda um momento para poder ser liberto, né? Para poder fazer mais as arruaças dele. E logo após isso, Jesus vai vir novamente, né? E já vai estar dando um fim nessa situação. Ele sabe que o fim dele é o fim. Satanás sabe que para ele não tem perdão. Ele que era um anjo de luz, agora é um ser amaldiçoado eternamente. Não adianta quantos mil anos se passaram ou vão passar, eu acredito que essa é a nossa geração é a última. Que a nossa geração é a geração do arrebatamento. Mas é Deus que sabe todas as coisas, né? Nós não temos ciência disso. Por mais que tem pessoas aí que dão até data de quando Deus vai voltar, de quando Jesus vai estar voltando para buscar seu povo. Mas eu, sinceramente, não consigo acreditar nisso porque a Bíblia não nos dá nada disso. A Bíblia não nos dá certeza nenhuma de data, de momento. Muito pelo contrário, ela nos fala que vai vir como um ladrão. Quem que está sabendo quando o ladrão vai vir assaltar ele? O ladrão faz agenda com você, meu irmão? Porque das vezes que ele teve na minha casa, aí no Brasil, ele não fez agenda comigo, não. Muito pelo contrário, ele esperou o momento que eu estava mais distraído e entrou na minha casa para poder me roubar as coisas. Assim vai ser a volta de Jesus. Vai ser num momento que talvez nós vamos estar ocupados, quem sabe dormindo, né? Mas a Bíblia fala que ele vai vir como ladrão, ele vai vir sem avisar, ele vai vir de surpresa, né? Nós temos essa certeza, graças a Deus, devido ao grande amor de Deus por nós. Voltando ao nosso raciocínio, Satanás foi lançado abaixo porque cometeu uma falha, um erro, correto? Sem perdão. O anjo de luz, né? Muitos o citam como o primeiro príncipe dos céus. Errou, foi lançado abaixo, condenação eterna agora. Independente de qual era da história que nós vamos contar, ele é condenado. Ele é prisioneiro. Ele é prisioneiro dentro do próprio apartamento dele. Ele não é dono nem de onde
que Ele mora. E é nisso que eu percebo o quanto Deus me ama, o quanto o Senhor me ama. É nisso que eu percebo, eu tento imaginar de certa forma, porque eu não consigo chegar à profundidade do amor de Deus. Não consigo. Eu não estou falando da cruz, meu irmão. Eu não estou falando do sacrifício da cruz. Eu não estou falando do Gólgota. Eu não estou falando das chicotadas, não. Eu estou falando é disso aqui, a diferença que Deus colocou entre nós, entre o homem, a criação dele e esse anjo de luz tão poderoso que ele é. Ele é muito poderoso, o diabo, você não tem noção. Ele está preso, não é ele que faz essas coisas terríveis que acontecem no mundo. Não é ele que usa essas pessoas, não. Não. Ele está preso. Ele está preso. São os demais, os demônios, que fazem o trabalho, e eles não são nada comparado a ele, no que diz respeito a poder. Deus lança ele abaixo. Condenação eterna, o ser de luz. O que aconteceu com o homem? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus tem uma amizade ímpar, particular com o homem. O homem peca, o homem trai a confiança de Deus. O que Deus faz? Deus agora coloca o homem para pagar pelo pecado dele. Mas Deus abre a oportunidade de perdão. Deus abre agora a oportunidade de perdão para Adão e Eva. Se eles quiserem uma oportunidade, eles poderiam se redimir. Eles poderiam voltar atrás, repensar. Aquilo que eles tinham lá no jardim acabou. Aquilo ali já era, meu irmão, mas eles ainda tinham a oportunidade de consertar dali para frente, não pecar mais, viver dignamente dali para frente. E eu percebo ainda mais um pouquinho da profundidade do amor de Deus, que não dá para chegar lá, é inimaginável. Aqui, em Gênesis capítulo 3, versículo 21, vocês pararam para pensar? Vocês entenderam um pouquinho do que é que eu estava lendo aqui? Foram expulsos do jardim, né? Deus lançou eles para fora. Agora eles tinham ciência que estavam nus, antes não tinham. Eles eram igual os índios lá no Brasil, né? Andavam nus para lá e para cá e tudo normal. Não tinha essa maldade. Agora Adão e Eva tinham maldade de tudo. Eles tinham praticamente a mente de Deus, digamos assim. Eles tinham ciência realmente do bem e do mal. A Bíblia agora nos diz que e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus colocou o homem para fora do jardim, mas Deus não desamparou o homem. Deus impôs sobre o homem o preço da falha dele, mas Deus não virou as costas pelo homem. Eu vejo Deus criando o homem com as suas próprias mãos. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem em sua imagem e semelhança. O homem e a mulher, macho e fêmea. O homem peca, o homem tem oportunidade de perdão. É lançado para fora do jardim, paga o preço. Mas agora vem Deus e faz roupas para o homem. A Bíblia diz que Deus fez túnicas de peles e os vestiu. Você sabe o que eu entendo com isso? Que Deus estava falando para ele assim: você pecou, Adão. Você vai ter que pagar pelo seu erro. Tá vendo, Adão? Eu não vou te desamparar. Adão, antigamente você andava nu. Você não tinha noção de que você estava nu, isso não te causava vergonha. Agora sim, Adão, você tem noção disso. Pois é, Adão, como eu te amo tanto, te amo muito, eu vou agora mais uma vez pôr a mão na massa. Eu vou fazer roupas para você e para sua esposa. Eu vou cobrir a nudez. Eu vou cobrir a vergonha de vocês. Você sabe por que isso? Porque Deus nos ama, meu. Coloca isso na sua cabeça. O Senhor te ama demais. Não vale a pena andar cabisbaixo. Não vale a pena
deixar de viver nada achando que Deus está te castigando, que Deus não gosta de você, que se acontece alguma coisa ruim, que a culpa é de Deus, não. Nada disso. Se por um acaso acontece alguma coisa de ruim, se eu não me engano, lá em Romanos 8:28, a palavra de Deus nos diz o seguinte: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Correto? Então, independente se é bom ou se é mal o que está acontecendo na sua vida, tenha certeza de uma coisa: vai servir para o seu crescimento. Vai servir para o seu crescimento espiritual. Nós temos que aprender a filtrar os acontecimentos da nossa vida. O Senhor nos ama de maneira ímpar. O Senhor, a própria Bíblia tenta comparar o amor de Deus para conosco como o amor de uma mãe para com um filho. Né? A mãe e um filho, o gestante, eles têm uma ligação também ímpar. Eu sou pai, eu amo demais meus filhos, mas eu tenho certeza que o que a minha esposa sentiu, principalmente ali na gravidez, eu nunca vou conseguir nem imaginar. A ligação ali era realmente carne, não é... O sentimento, é claro que ele ultrapassa todas as barreiras, mas ali, além desse sentimento, ainda tinha um cordão umbilical, que através dele era alimentado a criança ali dentro. A ligação é muito forte. O amor ali, ele é muito grande, mas ainda assim, eu te digo que não se aproxima do amor que Deus tem por nós. É isso que eu queria deixar, e que o Senhor nos abençoe, que Deus continue nos abençoando, nos protegendo. Estamos passando uma situação difícil, né? Mas creia nisso. Deus te ama, o Senhor te ama muito, independente da situação. Ele está conosco, Ele não nos desampara de forma alguma. Basta nós nos colocarmos na posição de dependentes dEle, na posição de filhos dEle. Fomos enxertados na oliveira verdadeira. Temos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e nos dê mais oportunidade de nós podermos estar falando, né, do amor de Deus, estar compartilhando com os irmãos. Amém?